aquilo que ele queria trazer à igreja dele. Eu busquei confirmações e parece que todos os cultos, até o momento que está acontecendo o Júlio Jovem, eu tenho vindo a todos os cultos, graças a Deus. E em todos os cultos o Senhor tem falado sobre isso. E eu me apego a isso, de acreditar que o Senhor está falando comigo. E na terça-feira, acredito que dia 30, antes de iniciar o Júlio Jovem, o pastor veio aqui e ele ministrou sobre o caráter de Jesus revelado na vida de José. E eu falei assim, caraca, o meu líder espiritual foi usado através de Jesus para revelar, para confirmar aquilo que o Senhor já tinha declarado a mim. E foi a confirmação mais poderosa que eu tive, da certeza de que Jesus queria tratar isso com a igreja dele. E meu coração ficou muito em paz com isso. Meu coração ficou... Parece que o nervosismo ele passava quando eu entendi que não era mais eu, que não era eu que tinha que estar aqui, que não eram as minhas palavras que iriam sair. Então hoje eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Durante esse tempo de estudo, o Senhor me falou que não tinha como um caráter ser transformado se uma pessoa não tivesse relacionamento com Ele. Não tinha como eu ter características de um Criador se eu não conhecesse Ele. E depois daí o Senhor me deu a palavra, que consideradamente aí fora é como a oração do Pai Nosso. Eu diria que é um modelo de oração, porque não é dessa maneira que o Senhor quer que nós oramos. Não é dessa maneira que Ele quer que a gente se relacione com Ele. Uma oração escrita e aquilo ali, eu vou falar aquilo ali e tá tudo bem, o Senhor vai receber. Não é dessa forma que o Senhor quer. Então, eu vou ler de versículo em versículo e discorrendo a partir daí. Versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como eu falei, é um modelo de oração. E o mais incrível em um modelo de oração que se tornou universal, ela trazer logo de início uma paternidade sobre alguém. Eu diria que, na verdade, não é dessa forma que o Senhor quer que você ore. Eu falei isso. Mas é um princípio que o Senhor quer que você venha adquirir. A oração do Pai Nosso são princípios que Jesus está mostrando para uma multidão junto com seus discípulos. E há princípios ali que Ele quer que os discípulos entendam, e a multidão também, que quando for orar e quando for ter uma vida com Ele, é necessário ser vivido. Então, logo de início, ela traz essa afirmação de paternidade. Ele reafirma a qual natureza você pertence, a qual DNA você carrega em si. Não um DNA, eu falo biologicamente, mas espiritual, sabe? Um DNA celeste, algo que já vem de você muito antes de sua mãe e seu pai saber que você iria existir. Em Gênesis 1, 27 vai falar: e criou Deus o homem à sua imagem. Mais uma confirmação de paternidade que o Senhor queria entregar aos seus filhos. E essa paternidade revelada aqui está lembrando que nós não somos só uma imagem física. O Senhor, Ele não quer revelar que nós temos uma aparência humanamente falando parecida com Ele. Ele quer falar que nós somos herdeiros de uma identidade santa, herdeiros de algo que é muito maior daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. O santificado seja o teu nome é o reconhecimento de um Pai Santo que nos deu o céu como herança natural. A salvação, ela é algo que já nos foi predestinada. É algo que nós crescemos
E temos que conhecer. É algo que como o Cleito falou aqui na terça-feira sobre destino, a salvação eu diria que é o nosso destino. Nós teremos um longo caminhar na estrada da vida, e a salvação foi aquilo que Cristo deixou como o seu destino. É claro que nesse destino você tem que ter um caminhar correto diante do Senhor. Você tem que ter uma característica de um pai que é santo, irrepreensível e deseja que você tenha um caráter mudado por ele. Afinal, ele é seu pai, ele é um pai santo, então por que você não está buscando isso? Eu li um livro recentemente do C.S. Lewis e ele revela em um certo parágrafo a seguinte frase: ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas, criaturas cujas vidas serão qualitativamente como a sua. E o que nós, no caso o diabo, queremos é apenas gado, que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. Nós, no caso o diabo, somos vazios e queremos ser preenchidos por alguma coisa. Ele é pleno e por isso ele transborda. Lendo isso eu falei assim, caraca, eu preciso conhecer desse Criador. Porque se eu não conheço a quem eu sirvo, eu estou servindo um ídolo. Eu estou servindo alguém que eu ouvi falar, eu estou servindo alguém que eu ouço histórias desde o dia que eu nasci. Eu estou adorando uma imagem que eu criei. Então ele se tornou o quê? O meu Criador, aquele que eu tenho o DNA da paternidade celeste, é um ídolo para mim. Porque eu não estou me aprofundando nele, eu não estou buscando viver de acordo com ele. Eu não estou examinando quem ele realmente é. O que eu estou vivendo? Uma ilusão. Se você não o conhece, se você não o busca, se você não procura se aprofundar naquele que te entregou a salvação como herança, você está adorando um ídolo. E isso não é a vontade dele. Então nós vamos viver enganados achando que alcançaremos a salvação, quando na verdade a gente não está alcançando nem ele. Nem ele sequer a gente está movendo o coração dele. A nossa adoração não está nem chegando no altar dele, porque eu estou orando para uma imagem que eu criei no meu pensamento. E não de alguém que eu busquei conhecer aqui dentro da palavra, aqui dentro da oração, falando a ele que ele é o meu pai e que o céu que ele habita é meu e que eu tomo posse disso. Vamos agora para o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O caráter de Deus ele é pleno em sua totalidade. Isso já foi manifestado aqui. E aqui o reino ele é como se fosse um governo, como se fosse não, na verdade ele é um governo celeste, sabe? O Senhor quer falar que além de te dar uma paternidade, ele está te dando uma habitação que é diferente na qual você está vivendo. Em nome de Jesus nós iremos para o céu. Então ele quer o princípio que ele quer expressar aqui logo nesse segundo versículo é que o lugar que você irá habitar não é o mesmo que você está aqui hoje. Então a sua mente ela já tem que ser diferente. Glória a Deus. Quantas vezes nós falamos que seja feita a vontade de Deus, porque logo aqui no 10 também é falado seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. E nós temos falado orações repetidas, sabe? Ah, pai, eu quero tal coisa, mas seja feita a tua vontade. Se assim o Senhor quiser, amém. Se assim o Senhor não quiser, amém também. Sabe? Mas será que essa oração é totalmente verdadeira? Será que aquilo que nós estamos entregando em oração, nós estamos deixando Deus resolver? Ou nós estamos pegando com as nossas próprias mãos e fazendo a nossa vontade? Muitas áreas das nossas vidas nós entregamos nas mãos do Senhor, mas nós pegamos o controle dela e aquela oração que foi feita logo no início, ela é deixada de lado. Na primeira oportunidade a gente fala assim, Deus,
eu fiz essa oração aqui, mas eu encontrei um caminho melhor. Eu acho que eu vou seguir por aqui e lá no final, se a tua vontade for de acordo com a minha, a gente caminha junto. Mais ou menos é isso que a gente faz quando uma oração que é feita, ela é silenciada pelo Senhor. Mais ou menos é isso que a gente faz quando algo que nós queremos é entregue às mãos do Senhor e falado seja feita a tua vontade, mas Ele silencia. Nós assumimos o controle e nós esquecemos que aquele Pai que já declarou que o governo celeste é sobre você, não é mais. Você tomou as rédeas do controle. E aí chega aquela mentalidade de que o Senhor está se calando. Eu fiz uma oração para o Senhor, mas Ele permaneceu em silêncio. Talvez não seja que Ele permaneceu em silêncio. Se você for analisar a situação na qual eu estou falando, você tirou Ele. Você pegou o volume dele e tampou assim, ó. Você desligou aquilo. Você não quer ouvir aquilo que o Senhor está falando para você. E, na verdade, pode ser que nesse processo todo Ele quer te amadurecer. Ele quer que você amadureça. Quando Ele se cala e deixa você fazer a sua vontade, é um momento de você amadurecer no caráter dele, sabe? Paulo revela lá em Coríntios 13:11 que quando eu era menino, eu falava como menino, eu escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Trazendo para esse contexto do seja feita a tua vontade, é isso que o Senhor quer amadurecer em você. Aquilo que você fazia quando você não conhecia a vontade do Senhor são as coisas de menino. Aquelas coisas que você fazia quando você não entendia quem era o seu Criador. Mas agora que você conhece, é necessário que você amadureça, se posicione como um filho e tome a responsabilidade de um filho. Que você entenda que Ele não é um Deus que você só vai lançar orações e deixar lá. Amém? Agora indo para o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Pai, Ele é provedor. Então Ele já declarou que Ele é seu Pai. Ele já declarou que você é herdeiro de um trono celestial. Você é herdeiro de um governo celestial. Ele declarou que a vontade dele é soberana. E agora Ele declara que Ele é provedor de todas as coisas. Ele é provedor e Ele jamais vai deixar os filhos dele à mercê. Ele sabe que a sua verdadeira necessidade diária vai ser suprida. Porque Ele jamais ia colocar um filho no mundo e ia deixar aquele filho perecer, sendo que Ele é soberano para te fazer render bons frutos na terra. O pão nosso, aqui revelado, é algo de uma necessidade natural do ser humano. Mas o mistério que Jesus queria revelar àquela multidão é que isso não é algo que você tem que buscar um dia e você tem que ficar 5 dias sem buscar. É algo que você tem que buscar constantemente. Tanto que a palavra mesmo fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, que a minha necessidade diária venha a ser suprida por Ti. Ele te lembra que Ele não é um Deus que você vai conversar com Ele aqui e depois você vai embora e quando você precisar de novo você vai voltar para Ele. Ele quer te aplicar o princípio de que Ele é um Deus de todos os dias, de uma necessidade de todos os dias e de uma busca todos os dias. Viver uma vida que vale a pena ser vivida é acreditar que o Senhor dará provisão diária e adquirir um caráter que confia no provedor. É necessário estabelecer um caráter de confiança. E é necessário estabelecer um caráter que busca pela face do Senhor todos os dias. Vamos agora para o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus Pai é perdoador. Então é mais uma característica que Ele quer que os filhos dele adquiram. Em todos os princípios que Ele lançava para a multidão, eu acredito que esse é o que mais dói em nós. Mais do que buscar Ele todos os dias, é o princípio que mais dói.
ele em si sabe que sempre vai te perdoar. Ele é pai. O principal objetivo dele é manter comunhão com seus filhos. Um corpo tem que estar ligado à sua cabeça. Um corpo tem que estar ligado àquele que é condutor, que no caso é a sua cabeça, e a nossa cabeça é o Senhor. Ele sempre irá te perdoar e ele sempre vai modificar o seu pecado para que ele se torne algo que não venha mais acontecer. Ele vai modificar o seu caráter para que um dia o que foi pecado não venha mais acontecer e que você se lembre disso todos os dias e fale: poxa, eu vivi dias ruins, eu vivi dias em que a presença do Senhor não estava sobre mim, mas eu entendi o que é o pecado e eu reconheço que Ele é o meu Salvador e eu preciso render um coração livre de toda a amargura que há dentro de mim, porque Ele é perdoador e eu preciso ter um princípio dele dentro de mim. Ele deseja que você perdoe, porque Ele sabe que o perdão é uma ferida que jorra dentro de você. E por mais que Ele saiba disso, nem todos estão abertos ao perdão, como alguém está disposto a perdoar. Nem todos estão de corações abertos a receber o teu perdão, como você está de coração aberto a perdoar aquela pessoa. Tanto que em Mateus 18, do 25 ao 35, vai contar histórias de um rei, em que um determinado servo, ele tinha uma dívida muito grande com esse rei. Esse rei chama esse servo até ele e fala: olha, você está com determinada dívida e você precisa me pagar. E esse servo, ele não tendo com o que pagar, o rei fala que vai levar a família dele. Então o servo, ele se ajoelha, ele pede paciência com a dívida, porque a dívida seria paga. Mas ao contrário do que o servo pediu, o rei vai, perdoa a dívida e manda ele embora. O rei, aquilo já não estava mais em débito. Percebam que em nenhum momento o servo se ajoelhou ao rei e falou assim: rei, eu estou com determinada dívida, mas eu te peço que você me perdoe. Ele pediu paciência, ele pediu generosidade. Essa é a palavra correta que está logo lá na passagem que eu estou falando. Ele pediu que o rei fosse generoso com o tempo, porque ele iria pagar. E logo depois, esse mesmo servo, ele passa por um conservo dele que está devendo uma dívida e cobra esse conservo dele. E esse conservo, pedindo misericórdia e pedindo para que a dívida fosse perdoada, ele fala não. O mesmo servo que foi perdoado, ele fala não e diz que a dívida não seria perdoada e manda o conservo para a prisão. E é aí que entra novamente a frase: nem todos estão abertos ao perdão, como alguém está disposto a perdoar. Trazendo a reflexão do capítulo 12, do versículo 12, a responsabilidade também é sua. O perdão, ele é algo instalado no caráter de Jesus, mas ele é algo que já está instalado em você. Você está aberto a perdoar, como também receber perdão? Ou você acha que a faxina no seu coração vai ficar sem fazer? Você acha que somente você vai viver os seus dias achando que perdoa alguém e não praticando isso? Aqui o Senhor quer que nós tenhamos ter a responsabilidade em ter o perdão como um caráter celestial. É como se estivéssemos falando: Pai, muito mais do que me perdoar, me ajuda a perdoar os meus devedores. E se você for analisar, a palavra devedor é algo que está em débito. O significado dela é algo que está em débito. Existe uma lacuna naquele espaço. Vamos imaginar uma circunferência. E ali tem um pedacinho faltando. Esse é o débito que está voltando. Nessa oração, nesse versículo, o princípio que Jesus quer expressar para aquela multidão é que muito mais do que pedir que Ele perdoe, é pedir para que seu coração seja perdoador. É pedir para que você esqueça quem está te fazendo alguma coisa e adquirir um caráter que tenha responsabilidade de entregar um coração sincero e limpo diante do Senhor com
perdão. Versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe, igreja, eu acredito muito que o princípio que o Senhor quer induzir a nós no versículo 13 é entregar a nossa vida espiritual a Ele. É entender que muitas das vezes você não será um grande religioso. Não será aquela pessoa que fale assim: eu oro, eu busco ao Senhor, eu jejuo, eu dou meu dízimo certinho, eu dou oferta. Mas que você entenda que você também está propício aos dias maus. Que você também está propício a tentações. Você é um ser humano. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está sujeito a qualquer coisa, porque o sol brilha para todos. É algo que o pastor tem falado desde que começou hoje no jovem. Independente de quem você é, daquilo que você tem, o sol vai brilhar para qualquer um. A diferença entre nós e alguém que está lá no mundo é o nosso destino. É aquele que nós temos em nós, que é o nosso Salvador. Ele quer que você deixe de viver uma religiosidade, sabe? Ele quer que você pare de ter práticas achando que Ele é um Deus de imagem. Você criou uma imagem dele. Ele quer que você entre profundo no secreto e conheça Ele de verdade. Ele quer que você viva um avivamento interno, uma transformação de caráter. Sabe, eu vejo pessoas falando por aí sobre avivamento e a imagem que eu acredito, não sei na de vocês, mas a minha, o que vem de avivamento, de uma religiosidade que muito tempo eu acreditei, é uma igreja sapateando aqui, nesse tempo. Mas algo que o Senhor tem me feito acreditar, e Ele tem mudado dentro de mim, é que avivamento é uma transformação interna de caráter. Eu não posso ser avivada se eu não sou transformada pelo Espírito Santo. Eu não posso manifestar a glória do Espírito Santo se eu não sou transformada por Ele. Sabe como que eu vou ter um caráter de um Criador se eu não busco isso? Sabe? E neste versículo ele realmente quer ministrar sobre isso, sabe? E eu fui ministrada muito sobre isso. Sobre entender que eu também estou propícia aos dias maus. Sobre entender que, mesmo que eu seja filha de um Criador celestial, mesmo que eu seja filha do Todo-Poderoso, eu tenho que todos os dias estar ali nos pés dele falando assim: Pai, antes mesmo que eu caia, eu preciso que o Senhor me levante. Antes mesmo que eu fique propícia à tentação, eu preciso que o Senhor me dê uma proteção espiritual, porque eu também sou filha e eu estou sujeita. Eu ainda não estou no céu com o Senhor. Antes da tentação chegar e antes do dia mau chegar e antes de nós errarmos, é necessário que você declare que o Senhor é condutor do teu dia, que o Senhor é condutor da tua vida. Antes de tropeçar, é necessário que você faça uma oração. O princípio que o Senhor quis estabelecer aqui é que você faça uma oração determinando que todos os seus dias serão dele e que por mais que a tentação chegue, você estará alicerçada nele. Você estará alicerçado nele. Que aquilo que o inimigo pode fazer na sua vida, você já ore repreendendo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da majestade santa. Acreditando que quando Jesus dizia aos seus discípulos isso, era um princípio que eles deveriam seguir. Porque Jesus sabia que ele não estaria ali logo depois. E ele queria que os discípulos dele confiassem nele. Ele sabia que os discípulos dele iriam sofrer muito depois que ele não estivesse mais ali. Se quando ele estava já era difícil, imagina sem ele, vamos dizer assim. Então ele quis ensinar isso aos discípulos. Ele quis ensinar que os dias maus iriam vir. Ele quis ensinar que a tentação iria vir e que era necessário orar por isso antes mesmo de acontecer. Eu fiz muito uma oração durante toda a minha vida de que o Senhor era condutor de tudo. O Senhor era condutor
todos os meus dias. O Senhor era condutor dos dias maus, dos dias bons. E quando Ele me fez passar por uma determinada situação, parece que eu esqueci dessa oração. Parece que eu simplesmente esqueci que um dia eu falei assim: Pai, independente se eu cair ou não, eu peço que o Senhor me levante antes. Então, se isso tocou o seu coração, que você ore também por isso. Pai, que antes mesmo de tropeçar diante de Ti, antes mesmo de errar contigo, antes mesmo de esquecer quem eu sou, de esquecer quem o Senhor é na minha vida, que o Senhor venha me lembrar de quem eu sou, que o Senhor venha me lembrar de todas as coisas que o Senhor fez perante mim, de quem eu fui transformado diante de Ti. Sabe, se você for analisar na oração do Pai Nosso, ela já começa definindo o tamanho e a dimensão do quão poderoso o nosso Deus é. Ela vai do início ao fim declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, que dele é o Rei, que dele é a glória. Do início ao fim, o Senhor quer te mostrar que todos os princípios que Ele quer te passar são parte de um caráter que necessita ser mudado dentro de você, mas que você reconheça de quem é a glória, que você reconheça que o caráter que está sendo transformado em você é do Senhor, que você não se ache mais um super crente só porque você tem uma fala melhor, porque você tem frutos do Espírito Santo que alguns ainda não adquiriram. Que você reconheça em cada passo que a majestade santa é dele, não de você. E somente o seu caráter está sendo transformado, porque o céu não vai aceitar uma pessoa podre como eu, como uma pecadora, sabe? Se ainda não tiver um caráter transformado, que a salvação ela não será alcançada por pessoas meramente vividas, vivendo uma vida que querem viver e não uma vida que merece ser vivida, não uma vida que o Senhor quer que você viva. Eu espero muito, muito mesmo, e eu orei muito para que o Senhor revelasse o caráter dele através dessa ministração. Porque em cada versículo que eu li para a igreja e que eu falei sobre ele, o Senhor tratou dentro de mim. Tem coisas que ainda precisam ser mudadas. Todos os dias eu vou viver um avivamento interno, como eu espero que a igreja viva. Mas eu já declarei que os dias maus serão dele. Eu já declarei que ele é sobre mim. E eu já declarei que, como filha, eu sou participante de um governo celeste que vai buscar a salvação como único princípio. Igreja, eu espero realmente que o seu coração esteja aberto a entender sobre o que é o caráter de Jesus. A entender que muitas das atitudes que você está tomando, Jesus não quer que você tome. Jesus não quer que você tome mais. Sabe, se você tem um pai com todas essas características, por que você vai continuar vivendo a mesma vida? É necessário que você mude para que o seu destino seja alcançado. Eu peço que você coloque a mão no seu coração neste momento. A ministração ela chegou ao fim, mas o culto ainda não chegou ao fim. O Espírito Santo ainda vai tocar em você. Porque se há um avivamento interno, é um avivamento que vai continuar todos os dias. O Espírito Santo vai tratar todos os dias com você. Eu vou fazer uma oração com vocês. E eu peço para que aquilo que o Espírito Santo revelou que está de errado dentro de você, que você peça perdão neste momento. Que você peça uma renovação do seu caráter. Que você peça para que aquele filho que o Senhor já declarou propósitos, aquele filho que um dia o Senhor olhou e falou assim: ei, eu tenho uma grande história contigo, ele volte neste momento. Sabe, eu acredito muito que a salvação é para você, eu acredito muito que você é um filho amado, eu acredito muito que o Senhor tem grandes propósitos para a sua vida. Eu acredito muito que Ele não te deixou à mercê. Eu acredito muito que o caráter que é dele, ele quer ser instalado em você. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos neste momento, por favor. Eu vou orar sobre ele. Pai, neste momento eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque daqui eu sei que não saiu nada de mim, saiu somente do Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua igreja que está aqui, pelo corpo presente. Pai, eu te agradeço pela vida que eles têm vivido, mas eu te peço neste momento que haja renovação do caráter deles. Pai,
peço em nome de Jesus que esses filhos no qual o Senhor criou com o único destino da salvação, eles sejam transformados em Ti. Pai, eu acredito que o destino final deles é a salvação e que se for a salvação que o Senhor quer que nós alcançamos, que o nosso caráter seja transformado, Pai. Que nós não venhamos continuar da mesma forma, mas que nós sejamos transformados em Ti, Pai. Deus, eu peço a Ti, diante de toda a misericórdia que há em Ti, que a partir de hoje nós possamos passar por esse processo do amadurecimento espiritual, da renovação de caráter, do avivamento interno, que os Teus filhos possam analisar a vida que eles estão tomando, que nós possamos analisar a vida que nós estamos tomando diante de Ti. Pai, que o Senhor venha declarar que a nós é o reino, e que nós somos filhos amados, e que o Senhor anseia uma igreja que Te adore, Senhor, e um céu celeste. Pai, eu tudo Te agradeço e eu tudo Te peço em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos um tempo de muito oba-oba. Vivemos um tempo de, como foi dito aqui, muito avivamento externo. Muito rodopeio, graças a Deus que aqui nós não temos. Muito rodopeio, muitas profecias que muitas vezes não vêm de Deus. E quando não vem de Deus, mata. E vamos deixando o nosso caráter assim ser transformado. E o propósito do Evangelho é exatamente isso, é transformar caráter. É mudar pessoas. Jesus, ele sempre foi o maior reciclador, queridos. Ele é especialista em pegar lixo e transformar em luxo. Como está lá no Salmo 113. Do monturo, ele ergue o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes e princesas. Só que nós temos que querer isso, irmãos. Não basta ir para a igreja. Há uma diferença muito grande. Eu aceitar ser transformado, aceitar o Evangelho como ele é, como ele tem que ser na minha vida, ou ser apenas um frequentador de igreja, em busca dos bens, dos benefícios que Deus pode me proporcionar. É muito bom os benefícios, mas melhor do que os benefícios é o dono dos benefícios, que é Deus. Nós temos que estar na igreja todos os dias, fazendo uma autoanálise, refletindo: quem sou eu? Em que eu estou me transformando? Em que eu estou sendo mudado? Eu ainda tenho as mesmas características que eu tinha quando eu não conhecia Jesus? Ou eu já sou uma pessoa diferente? Meus pensamentos já são diferentes? Meu palavreado já é diferente? Meu andar já é diferente? As minhas amizades já são diferentes? Ou eu carrego as mesmas coisas que eu carregava lá no mundo quando eu não conhecia Jesus? E é loucura viver dessa maneira. É loucura viver uma vida sem transformação de dentro para fora, irmãos. Que às vezes nós pensamos que a transformação é aquilo que as pessoas veem em nós, aparentemente. As vestes é necessário também. O cristão tem que saber se vestir, se comportar, como entrar, como sair, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas a maior transformação na vida de um cristão, sabe aquela pessoa brinquenta, ranzinza, chata, encrenqueira? Ela aceita Jesus. Daqui a pouco você começa a ver que aquela pessoa se torna mansa para vocês. Ela não é mais brinquenta, não é mais ranzinza, não é mais encrenqueira, não é mais barraqueiro, não é mais mentiroso. Aí o mundo começa a ver: olha como Deus mudou a vida dessa pessoa. E aí o nome do Senhor começa a ser glorificado, irmãos. Que nós venhamos deixar verdadeiramente o Espírito Santo moldar o nosso caráter todos os dias. Não importa se você tem um ano de crente, se tem 5, se tem 10, se tem 20, mas todos os dias nós somos moldados pelo Espírito Santo. Porque nós precisamos ser como Jesus. Como assim, pastor? É a Bíblia, amados. É a Bíblia que diz isso, que aquele que afirma estar em Cristo
é necessário andar como Ele andou. Se eu não tiver o caráter de Cristo, eu não posso dizer que Ele vive em mim. Paulo, quando ele disse assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é a certeza que o caráter de Cristo já estava nele. Que nós venhamos buscar isso. Que nós não venhamos querer ser mais um na multidão. Não vale a pena, tá? Não vale a pena ser mais um. Vale a pena ser um em Cristo. O que vale a pena para nós é entendermos que na hora que a trombeta soar, nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando.